Olá, amados, a paz de Yahushua, mais uma vez, né? Vamos dar continuidade aqui ao vídeo do Miguel Anjo, tá certo? Com o título Jesus é o único Deus, parte 2, né? Então vamos lá. Peraí. Opa. Tá bom, né, amados? Vamos lá, então. Vamos continuar aqui, tá, amados? A Ele a glória. A Ele a glória. Veja, por exemplo... Vocês vejam, amados, que até Yahushua, ele orava ao Pai, né? Ele orava ao Pai e ele mesmo disse que somente ao Pai adorarás, né? Adorareis ao Pai. Então vocês vejam que ele está botando as pessoas para adorar ao Filho, né? Negando assim o Pai. Mas na verdade, quando ele está negando o Pai, por quê? Porque ele está falando que Jesus é Pai, é Deus. Então ele está negando o Pai. Só que a Escritura diz que aquele que nega o Pai, nega o Filho. E aquele que nega o Filho, nega o Pai, veja bem. E ele está negando. Então, na verdade, ele está negando os dois, porque o Pai e o Filho, eles estão unidos no mesmo entendimento. O Filho anda no Pai e o Pai anda no Filho. Então, veja bem, olha só como é que está aqui. Aquele que nega o Pai, nega o Filho, olha. O Pai nega o Filho. Bíblia. Ó, 1 João 2, 23. Ó, 1 João 2. Olha só. Primeiro João 2. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, do separado. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yahushua é o ungido? Esse é o anti-Yahushua. Aquele que nega o Pai e o Filho. Então, na verdade, amados, a pessoa que nega o Filho está negando o Pai, porque o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Então, vocês vejam bem, este é o anti-Yahushua, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Então, vocês vejam bem. Quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, vocês vejam que quem nega o Pai, nega o Filho. Quem nega o Filho, nega o Pai. Por quê? Porque nós temos que permanecer no Filho e no Pai. Então, vocês vejam que o Miguel Ângelo está negando tanto o Pai quanto o Filho. Por quê? Porque ele está falando que Jesus é o Pai, é Deus. Ou seja, ele tirou Deus. Está falando que Jesus, ele disse que Jesus é Deus. Que Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. Verdade? Verdade. Mas ele disse Deus se fez carne, né? E Yahushua, ele se fez carne e habitou entre nós, porque ele é o verbo. Mas só que Miguel Ângelo já falou que Deus, que é o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então vocês vejam que ele está negando. E ele disse que Jesus se ressuscitou. Mentira, o Pai ressuscitou o Filho, como a gente leu, que o Pai ressuscitou o Filho. Então veja bem, vocês também permanecerão no Filho e no Pai, tem que permanecer nos dois. Tá? E esta promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quem quer enganar? Esses líderes religiosos. Quanto a vocês, o Espírito que receberam dele,
O Espírito, que é a unção, mas na verdade é o Espírito que receberam dele quem? De Arro. Permanece em vocês e não precisa que alguém os ensine, mas como o Espírito dele recebido, o Espírito de quem? De Arro, recebido, que é verdadeiro e não falso, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Entende? Permaneça no Espírito. Entende? Como o Espírito o ensinou. Permaneça em Yahushua, como Yahushua ensinou. Por quê? Porque Yahushua ensinou, ele veio ensinar o Pai. Ele veio nos revelar o Pai. Então nós temos que permanecer no Pai e no Filho. Então Miguel Ângelo, ele foge totalmente do que está escrito. Por quê? Porque ele falando que Jesus, que ele fala de Jesus é Deus, ele está dizendo o quê? Que só há um. E sendo que a Escritura é bem clara, a gente tem que permanecer no Pai e no Filho. Né? Inclusive, em João aqui também diz aqui, ó, 1 João 1, diz aqui, ó, também, 1 João 1, diz aqui, ó, cadê? Ó, cadê? Ó, nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Yahushua. Então vocês vejam que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E o Miguel Ângelo, ele falando que Jesus é Deus, a pessoa tem comunhão com quem então? Porque aí Jesus é Deus, a comunhão com quem? É com Deus o Pai? Ou é com Deus o Filho que ele está falando? Que ele está negando, porque o Yahweh, ele é o Pai. E nossa comunhão é com Yahweh no Espírito, no entendimento. E Yahushua é o Filho. A nossa comunhão é com Yahushua, seguindo o que ele nos ensinou, andando no Espírito do Pai. Então nós temos que andar no Filho, como ele ensinou e como ele ensinou. Ele ensinou como andar no Espírito do Pai. Porque ele também anda no Espírito do Pai. Então vocês vejam bem que não bate com o que o Miguel Ângelo está falando aqui. Vamos continuar. É que nos livros históricos revela isso. Lucas 19, 33 e 34, assim: quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Versículo 34. Responderam: porque o Senhor precisa dele. Jesus no jumento. Vamos pesquisar aqui para onde está escrito. Jesus no jumento. Ó, Mateus 21. Mateus 21, 6. Vamos lá, vamos ver aqui. Olha, vamos ler aqui para entender. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, e Yahushua enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Yahushua tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre eles Yahushua montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Veja, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aqui está falando o nome do Senhor de quem? De Yahweh. Bendito, quem é bendito? Bendito é Yahushua, que vem em nome de Yahweh. Tá certo? Hosana nas alturas. Então vocês vejam bem.
Então vamos ver aqui o que ele vai falar sobre isso. Porque o Senhor Jesus é o dono dele. A Bíblia diz que tudo que há na terra, nos céus, é dele. Peraí, ele falou que a Ruxa é o dono dos jumentinhos? Foi isso que eu entendi, gente? Peraí, vamos voltar aqui de novo. Pra gente entender aqui direitinho. Peraí. Possuidor, dono, autoridade, governante, soberano, rei, senhor de senhores, rei de reis. Ou seja, nós temos hoje que entender que o Deus a quem servimos, Jesus, é o nosso Salvador, e Ele é o nosso Kyrios, Ele é o nosso possuidor, Ele é o nosso dono, Ele é a nossa autoridade, Ele é o nosso governante. A Ele a glória, a Ele a glória. Veja, por exemplo, como é que nos livros históricos revela isso. Lucas 19, 33 e 34, assim: quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Versículo 34. Responderam: porque o Senhor precisa dele. Porque o Senhor Jesus é o dono dele. A Bíblia diz que tudo que há na terra, nos céus, é dele. Oh, o nosso país é do diabo. Quem lhe disse que o nosso país é do diabo? Vocês vejam que tudo, ok, tudo é diabo. Beleza, ele criou tudo, ele e o filho criaram tudo, né? Beleza. Só que aqui ele está falando que Yahushua, ele pegou, eles tiraram o jumento, né? O que eu entendi é que Yahushua disse que ele é o dono, tipo, que ele é o dono de tudo. Só que aqui não está dizendo, olha só, aqui ó, se alguém lhe perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Vocês vejam que ele disse, logo os enviará de volta. Ele ia devolver. Ele não pegou e disse que é dele. Tá certo? Ele disse, logo enviará de volta. Então vocês estão vendo que dá a entender de que ele pegou o jumento e que ele ficou com o jumento e acabou. Vamos concluir aqui para ver. Olha. Como é que nos livros históricos revela isso? Lucas 19, 33 e 34, assim: quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Versículo 34. Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então, peraí. Vamos ver aqui o Lucas. Qual foi o Lucas que ele falou? Ai, os cachorros, gente. Brincadeira, hein? Vamos ver aqui o Lucas. Qual foi o Lucas? Os seus donos lhe disseram: por que o soltais? Versículo 34. Responderam: porque o Senhor precisa dele. Nosso dono, Ele é a nossa autoridade, Ele é o nosso governante. A Ele a glória, a Ele a glória. Veja, por exemplo, como é que nos livros históricos revela isso. Lucas 19, 33 e... Tá. Gente, não repara os cachorros não, tá? É Lucas 19. Tá, a gente leu aqui Mateus, né? Vamos ver aqui Lucas 19. 33 e 34, né? Vamos ler aqui, ó. Vão ao povoado que está adiante. Ao entrar, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estamos amarrando, diga-lhes, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram encontrar o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa deles. Levaram-no a Yahushua, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Yahushua montasse nele. Tá. Ok, mas veja bem, amados. Aqui ele cortou, porque Yahushua disse que logo que entregaria de volta, né? Levaria de volta. Aqui já não está dizendo isso, né? Mas ele botou essa versão para a pessoa pensar que tudo, né? Tipo assim, o que dá a entender é que Yahushua pegou o jumentinho e não devolveu. Não é isso, ele devolveu.
jumentinho, né? Então, vamos lá. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Yahweh alegremente, em voz alta, por todos os milagres que tinham visto. Exclamaram: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Veja, bendito é o Rei. Quem é o Rei? Yahushua, que vem em nome do Senhor, que é Yahweh. Que é Yahweh. Paz no céu e glória nas alturas. Então vocês vejam bem, que ele está falando de um jeito aqui que dá a entender que a Yahushua ele não devolveu. Foi isso que eu entendi aqui ele falando. E sendo que em Mateus está falando que ele iria devolver o animal, né? A ele a glória. A ele a glória. Veja, por exemplo, como é que nos livros históricos revela isso. Lucas 19, 33 e 34, assim. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que o soltais? Versículo 34. Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Porque o Senhor Jesus é o dono dele. A Bíblia diz que tudo que há na terra, nos céus, é dele. Oh, o nosso país é do diabo. Quem lhe disse que o nosso país é do diabo? O governante desse país se chama o Senhor Jesus. Você vê que ele não tem temor nenhum, né? De ir contra a palavra que a Yahushua falou. Que a Yahushua é a palavra e ele mesmo deixou escrito o que ele falou. Que nós devemos adorar ao Pai, que é o Deus verdadeiro. Adorarás ao Pai. Ele mesmo adorava ao Pai e ele orava ao Pai. Então vocês vejam, né, a maldade do Miguel Ângelo falar que Jesus é Deus, né, e agora falando tudo é de Jesus e tal, e sendo que toda autoridade o Pai deu ao Filho, né? Então o Filho tem autoridade porque o Pai deu ao Filho, né? E o Miguel Ângelo já falou que o Filho é autoridade. Não, ele tem a autoridade que o Pai deu. Então vocês vejam que ele está trocando, sabe? Botando assim para a pessoa, botando na mente da pessoa de que Jesus é Deus. E sendo que Yahushua, ele mesmo nunca disse que é Deus, e até porque ele não é. Né? E Yahushua é verdade, ele não mente, né? Ele é verdadeiro. Então vamos continuar. O Senhor precisa. Em Mateus 12, 8 disse: Porque o Filho do Homem, olha aí outro nome dele, é o Senhor do sábado. É ele que manda. Veja, porque o Filho do Homem, ele está falando que o Filho do Homem é outro nome dele. Não é nome, é título também, amados. Isso aqui é título. Filho do Homem é o que? É um adjetivo, é título. Né? O Filho do Homem é Senhor do sábado. Entende? Só que quando fala Senhor, porque Yahushua ele é o nosso Senhor, porque nós somos físicos. Então, para a gente ir em Yahweh, a gente primeiro tem que passar pelo Filho. O Filho é o caminho. E qual foi o caminho? Que o Filho, ele se fez o caminho morrendo por nós. Então, ele teve que primeiro vir em forma humana para morrer por nós, para ressuscitar, para ele hoje no Espírito ser o caminho. Mas a Escritura é bem clara. A Escritura diz que Yahushua, que há um só mediador entre Yahweh e o homem. Yahushua homem. Então vocês vejam bem. Ainda que está dizendo aqui que o título aqui já é nome. Jesus agora virou Filho do Homem, que é o nome dele. E sendo que é título. Anda no sábado. Ele é o governante do sábado. O sábado é dele. Mateus 6, 24 diz: Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode ter dois senhores. Você não pode aborrecer-se de um e amar o outro. Mateus 6, 24. Ele só está botando versículos isolados. Né? Mateus 6. Vamos lá. Olha.
Não, vamos aqui no 19. Não, isso aí é a palavra de Yahusha falando, veja bem. Yahusha falando. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. Que são essa luz que está dentro das pessoas, a luz da religião, que é trevas. Aí aqui, ninguém... Por que ele está falando isso? Porque ele está falando da religião aqui, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Iarro e ao dinheiro. Vocês vejam, ele não disse, vocês não podem servir a mim, que sou Deus, e ao dinheiro. Não, ele aqui está dizendo, vocês não podem servir a Iarro, que é o Pai, e ao dinheiro. Então vocês vejam bem, né, que o Miguel Ângelo está totalmente enganando. E detalhe, amados, querendo enganar. Ó, não poder servir a Iarro e as riquezas. Então, ele vai falar o quê? Que Jesus disse que ele é Deus aqui? E a Yahusha disse que ele é Deus? Não. Vocês vejam bem. Devotar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Você não pode servir a Deus e ao mundo, a mamon. Porque só existe um Senhor. Só existe um possuidor. Só existe um dono. Só existe uma autoridade. Só existe um governante. Então quando você começa a compreender Jesus, o Salvador, Kyrios, o Senhor, o meu dono, a autoridade sobre a minha vida, o meu governante, eu estou reconhecendo o quê? Que Jesus Cristo é Deus. A deidade de Cristo. Então, vocês vejam que ele sempre está levando para esse lado da mensagem, né? A mensagem de levar que a deidade de Cristo, que Jesus é Deus, né? Mas só que ele não disse isso, tanto que foi o próprio Yahusha que falou essas coisas que estava falando ao povo, amados. Aqui em Mateus 6, ali Yahusha falando. Veja, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Iarro e ao dinheiro. Veja, ele disse a Iarro, ao Pai, a Iarro. Ele não disse, vocês não podem servir a mim. Não, mas é a Iarro. Tanto que Yahusha, ele também obedecia a Iarro, ele seguia a Iarro. Então vocês vejam que o Miguel Ângelo está levando a mensagem para as pessoas, ele está falando bem claro, batendo na tecla, de que Jesus é Deus, para a pessoa acreditar mesmo que Jesus é Deus. Por quê? Porque a pessoa acreditando que Jesus é Deus, né? Eu estou falando de Jesus aqui porque é o Jesus que ele adora mesmo, porque não é Yahusha, porque ele não conhece Yahusha. A pessoa vai continuar no engano da religião. Por quê? Porque o próprio Yahusha disse, né, que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, mas tem que crer como diz a Escritura. Então Miguel Ângelo está botando na cabeça do povo de que Jesus é Deus, justamente para a pessoa crer, não como está na Escritura. Então a pessoa não vai ser liberta. Por quê? Porque a Escritura diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Yahusha. Quando a gente conhece a verdade, e a gente conhece a verdade como? Como o que está escrito na Escritura. A verdade que é o próprio Yahusha nos liberta. Nos liberta de quê? Da religião, do engano da religião. Porque as pessoas falam assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus liberta, né? O sistema fala. Mas liberta do quê? As pessoas não sabem. Aí muitos falam, liberta do vício, liberta da doença, liberta disso. Mas não, liberta da religião. Se a pessoa conhecer a verdade que é Yahusha, a pessoa será
será liberta, livre da religião, do engano da religião. Então vamos continuar. Os títulos do Velho Testamento, por exemplo, quando o povo chamava Deus de Jeová, de Adonai, de Elohim, isso tudo queria dizer o quê? Senhor. No hebraico. No grego é Kyrios. Vocês estão vendo que agora no início você falou os títulos. Porque ele sabe que isso não é nome, filho do homem, Senhor, soberano não são nomes, são títulos. Né? Então, significa o que, apóstolo? O que o senhor quer me ensinar esta manhã? O senhor é o meu tutor espiritual, o senhor é que me capacita com conhecimento. Eu quero ter uma relação de um cristão. Eu não quero andar aqui tico-tico no fubá, mais ou menos, me enganando a mim mesmo. O senhor quer dizer o quê? Veja, você que é meu guia espiritual, e sendo que em Mateus 6 mesmo. Mateus 23. Mateus 23. Então Yahushua disse à multidão e seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Quem são esses? Líderes religiosos. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam atos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não são dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra, dos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Rabis, mestre, guia. Mas vocês não devem ser chamados rabis, ou seja, mestre. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos, né? Guias, está falando aqui. Um só o mestre de vocês, todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai. Esse pai aqui que ele está falando, amados, não é pai biológico, não é o meu pai, não. Mas aqui ele está falando pai no espírito, pai espiritual. E o que o Miguel Ângelo falou que ele é? Que ele é guia espiritual, ou seja, o que ele está dizendo é que ele é um pai espiritual. Veja, a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes ou guias, porquanto vocês só têm um chefe, o Yahushua. O maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos ver aqui como é que está aqui 23:10, nessas aqui. Mateus 23:10. Vamos lá. Mateus 23:10. Vocês não devem ser, aqui ó, vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, Yahushua. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, Yahushua. Não serei chamados de guias, mestres. Então vocês vejam que o Miguel Ângelo aqui falou que ele é guia espiritual, veja. E vocês vejam que vai contrário ao que está na Escritura, porque a Escritura diz que, o próprio Yahushua disse que nós não devemos chamar ninguém, veja. Com conhecimento, eu quero ter uma relação de um cristão, eu não quero andar aqui tico-tico no fubá, mais ou menos, me enganando a mim mesmo. Você começa a compreender, Jesus, o Salvador, Kyrios, o Senhor, o meu dono, a autoridade sobre a minha vida, o meu governante, eu estou reconhecendo o quê? Que Jesus Cristo é Deus. A deidade de Cristo. Então, os títulos do Velho Testamento, por exemplo, quando o povo chamava Deus de Jeová, de Adonai, de Elohim, isso tudo queria dizer o quê? Senhor. No hebraico. No grego é Kyrios. Então,
Significa o que, apóstolo? O que o senhor quer me ensinar esta manhã? O senhor é o meu tutor espiritual, o senhor é que me capacita com conhecimento. Eu quero ter uma relação de um cristão. Eu não quero andar aqui tico-tico no fubá, mais ou menos, me enganando a mim mesmo. O senhor é o meu tutor espiritual, né? Que ele falou. É o meu tutor, tá? A gente leu, aqui a Ruxa disse que ninguém, não chamei ninguém de líderes, de guias, de mestres, né? Então vamos ver aqui sinônimos de tutor. De tutor. Nossos cachorros hoje estão que estão, hein, amados? Conselheiro, curador, protetor, defensor, patrono, guardião. Vocês vejam bem. Agora aqui de guia. Mestre, mentor, conselheiro, vocês vejam. Ele disse tutor. Ele disse tutor espiritual, porque se ele falar guia, às vezes a pessoa pode ler. Guia, não sei o que, ele falou tutor. Mas vocês vejam que sinônimo, ó. Mestre, mentor, conselheiro, professor, preceptor, educador, instrutor, iniciador, inspirador, chefe, comandante, dirigente, aio, paredro, mistagogo. Documento, aqui, ó, autorização e tal. Então vocês vejam que aqui já deu para ver, né? Que tutor, então eu vou parar por aqui, que tutor, né? É a mesma coisa de guia. E a Ruxa disse, não chameis ninguém, né, de guia, porque eu sou o vosso guia. Não chameis ninguém de líderes, que eu sou o vosso líder, que é Yahushua. Fique aqui quietinho. Então, amados, é isso, tá? Então, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Por favor, dê o like no vídeo, né? E compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. E se inscrevam no canal, amados, acione o sininho. Tá certo, amados? E sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.